Sou caminhoneiro há quase 15 anos e o relato que vou contar aconteceu comigo em 2017. Eu estava dirigindo na subida da Serra do Rio de Janeiro para Petrópolis. Estava indo por uma estrada que chamamos de Serra Velha, pois por muito tempo ela era usada para fazer esse percurso até criarem um caminho novo por outro lugar. De fato, boa parte da estrada não era muito boa. Tinha bastante curvas, mata ao redor e era de paralelepípedo. E eu estava indo entregar eletrodomésticos em uma loja na cidade, mas como estava bem adiantado, subi a serra tranquilamente, pois a loja só abria às 7 horas para receber essa carga e ainda eram 4h30. Estava escuro em todas as direções, os faróis do meu caminhão estavam muito fracos e eu estava adiando consertá-los. Geralmente eu não conseguia ver a diferença de um farol para o outro, mas como não havia outros carros na estrada, ficou claro que já estava na hora de trocar eles. Por causa do farol e por ser altas horas, o sono estava batendo. E eu me lembro de ter que forçar meus olhos a cada minuto para ver a estrada, mas apesar de calmo, eu estava ansioso para fazer essa entrega. Como trabalho por conta própria, recebo assim que finalizo o serviço. E estava precisando do dinheiro. Então continuei dirigindo, embora não fosse totalmente seguro. Imaginei que, como já tinha passado por ali uma vez, achava que conhecia a estrada e ficaria tudo bem. Eu acho que foi cerca de uns 40 minutos antes do nascer do sol, quando vi algo se aproximando rápido à distância. E eu, preocupado em bater em algum animal, pisei no freio. E enquanto meu caminhão freava bruscamente, eu percebi que o que estava na minha frente era um carro. Mas o estranho era que ele estava exatamente no meio da estrada, impedindo a passagem. E para deixar tudo pior e mais estranho, a porta do passageiro estava aberta e meu caminhão velho parou um pouco antes de bater nele. Depois de parar, comecei a buzinar constantemente, mas nada do carro sair. E como sou um cara bem destemido, não estava realmente assustado. Quando vi o carro, eu estava mais curioso do que qualquer outra coisa. Eu pensei que talvez alguém precisasse de ajuda ou algo assim, então eu dei ré no caminhão e parei no canto da estrada. Até pensei em jogar alguns sinalizadores. Mas decidi não fazer isso, já que eu não tinha visto nenhum outro carro na estrada além desse. Eu saí do meu caminhão e fui até o carro. Era uma noite quente e parada, e eu lembro de pensar como aquilo era estranho, toda a situação. Quando fui me aproximando, percebi que não havia quase vento algum e também estava muito silencioso, nem os sons de grilos se ouvia, estava tudo deserto. Quando eu cheguei um pouco mais perto do carro, eu lembro claramente que era um Ford vermelho novo. Eu me aproximei com um pouco de cautela. E como eu disse, a porta do passageiro estava aberta. Eu andei ao redor do carro e vi que estava completamente vazio. Eu me certifiquei também, verifiquei no banco de trás e em qualquer lugar que alguém pudesse estar deitado, mas não havia literalmente ninguém dentro. De repente eu percebi que aquilo não era normal. Estava esperando que alguém precisasse de ajuda, talvez até alguém que tirou uma soneca em um lugar idiota. Tudo passou pela minha cabeça, até um casal que decidiu namorar em um lugar estranho. Eu comecei a olhar para todos os lados à procura de algo ou alguém. E de repente uma sensação ruim me invadiu. Eu senti como se alguém fosse me atacar ou algo assim. O problema era que estava tão escuro que eu não conseguia ver direito, exceto pelo que estava sendo iluminado pelos faróis do meu caminhão. O clima começou a ficar assustador. Mas esperei mais um pouco. Mesmo pensando em voltar para o caminhão, permaneci ali, pois pensei que alguém tivesse precisando de ajuda. Decidi continuar investigando. Olhei dentro do carro novamente, mas tudo parecia completamente normal. A chave estava na ignição, embora o motor estivesse desligado. Com cuidado, fui até a porta que estava aberta, me inclinei e abri o porta-malas.
Assim que apertei o botão, o porta-malas se abriu e fui até a traseira do carro. E quando abro o porta-malas, sinto uma presença fria ao meu lado. Me viro lentamente, todo arrepiado, e vejo um senhor negro e de cabelos brancos, com um chapéu parecendo de palha, com uma aparência de largado, vestindo roupas claras e com uma enxada na mão, como se estivesse trabalhando. Seus olhos eram negros e profundos. Como se não tivesse alma, ele estava descalço e tinha um leve sorriso no rosto. E com a voz grossa, porém calma, me perguntou: "O que você faz aqui?" Eu, sem ter muita reação, percebi que ele não era desse mundo. Não era humano, pois suas mãos eram grandes e de dedos afiados. Sua aparência era meia apagada, como se fosse quase transparente. Engoli seco e recuei um passo. Ele imediatamente deu outro em minha direção, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Era como se o tempo tivesse parado ao meu redor. A única coisa que ouvia era o som do meu coração martelando no peito. A figura do homem era assustadora, me encarava, como se estivesse me expulsando de lá, e ele perguntou mais uma vez: "O que você faz aqui?" Comecei a tremer, e pela primeira vez na vida senti o verdadeiro medo. Tentei responder, mas minha garganta estava seca, minha voz não saía, até que eu finalmente consegui gaguejar. Eu só estava preocupado com esse carro no meio da estrada, e foi aí que senti outra vez aquele ar frio ao meu lado, um cheiro insuportável de bebida e barulho bem ao longe de tambores. O homem inclinou a cabeça levemente, como se estivesse me estudando, e deu um leve sorriso. Passou a enxada lentamente para a outra mão e a apoiou no ombro e deu mais um passo à frente. Naquela hora, tomei a decisão de voltar para o caminhão. Mesmo sentindo que tinha algo atrás de mim além daquele espírito, eu corri o mais rápido possível. Minhas mãos tremiam enquanto eu recuava, tentando não virar as costas para eles. Entrei correndo no caminhão, fechei a porta e, como o carro estava no meio da estrada, me espremi para passar por ele e a mata e saí daquele lugar. Assim que cheguei na cidade, percebi que o sol já estava alto, mas meu corpo ainda estava tomado por calafrios. Fui direto para a loja onde tinha que deixar a carga. Em pânico e sem falas, os funcionários que estavam ali para receber a mercadoria vieram me ajudar, perguntaram o que aconteceu, me deram algo para beber e me ajudaram a estacionar, pois assim que avistei a loja, deixei o caminhão no meio da rua mesmo e desci correndo. Com muito custo contei o que eu vi e o que aconteceu, e foi aí que as coisas começaram a ficar mais claras. Alguns riam de mim, mas teve um que me contou que mora perto da serra e lá tem um centro espírita, onde dizem já terem visto algo assim. Então eu soube que o que vi e ouvi não foi uma alucinação. Aquilo realmente aconteceu. E, desde então, evito passar por aquela estrada, especialmente de madrugada. Nunca mais vi nada parecido, mas a sensação de que ele ainda está por lá, vigiando a mim e a outro motorista, não passa. Até hoje me pergunto o motivo do carro no meio da estrada com as portas abertas e principalmente onde estava o motorista, que parece que saiu às pressas do veículo. Bom, talvez seja algo que nunca vou saber. Meu nome é Pedro e hoje vou compartilhar uma história que marcou a vida da minha família. A história que vou relatar é uma das histórias que meu avô me contou. É uma experiência que ele viveu sozinho e que nunca conseguiu esquecer. Meu avô começou a trabalhar muito novo e quando ficou um pouco mais velho para os pés alcançarem os pedais, ele se apaixonou pela profissão de ser motorista, especialmente de caminhão. Ele passava muito tempo viajando a trabalho. Às vezes, minha avó o acompanhava, mas na maioria das vezes ele estava sozinho nas estradas. Em uma dessas viagens ele estava dirigindo um caminhão grande, longo, daqueles que vemos que transportam veículos pelas estradas. Ele estava transportando uma carga para uma cidade distante. Era uma tarde comum,
mas o céu estava carregado de nuvens escuras, anunciando uma tempestade. Naquele dia ele estava bem, porém com um pouco de sono, pois já fazia dias que dormia mal. Uma garoa fina já começava a cair, e ele dirigia com cuidado redobrado, devido ao leve sono e dos perigos de uma chuva na estrada. Faltavam cerca de 6 horas para chegar na cidade do seu destino, e após passar por uma rodovia, ele decidiu pegar um atalho por uma cidade que ficava no meio do caminho. Depois de sair da BR, ele pegou um percurso de estrada de chão e logo em seguida uma ponte extensa e estreita, onde só passava um veículo por vez. Embaixo dessa ponte, cruzava uma represa quase seca. A noite já havia caído e o fluxo de veículos era quase inexistente. Ele se sentia aliviado por isso, pois era um sinal que já ia chegar ao seu destino e poder descansar, e sair do perigo que é dirigir em condições de chuva e com um caminhão longo. De repente, enquanto atravessava a ponte, ele avistou algo à frente que chamou sua atenção. 2 figuras, uma mulher mais velha e uma menina de aproximadamente 8 anos caminhando na beira da ponte. A mulher estava vestindo uma espécie de camisola antiga e pés descalços, e a menina um vestido de mangas. O vestido era claro, porém um pouco sujo. Era algo incomum ver pessoas por ali, pois aquela ponte não tinha calçada e estava longe de qualquer cidade. O perigo que corriam era evidente, principalmente com o tempo ruim. Meu avô, com o bom coração que tem, e preocupado com os perigos que elas podem estar correndo, decidiu se aproximar para oferecer ajuda. Ele queria as levar para um lugar seguro, longe dos riscos da estrada. Ele foi calmamente parando o caminhão e quando estava quase alcançando as 2, algo terrível aconteceu. A mulher olhou diretamente para ele, pegou a menina nos braços e a jogou da ponte. Chocado, meu avô freou bruscamente, com o coração disparado. Ele mal teve tempo de processar o que havia visto quando, em seguida, a mulher também se lançou. Ele ficou paralisado por alguns instantes, tomado pelo terror. Quando conseguiu se mexer, tirou o cinto e abriu a porta do caminhão rapidamente, desceu e correu até a beira da ponte, ainda com a esperança de que pudesse ajudar. Mas, ao olhar lá embaixo, não viu nada. Não havia corpos nem água direito na represa que pudesse levá-las. Apenas o silêncio. Desesperado e sem entender o que havia acontecido, atravessou a ponte para olhar do outro lado, mas não encontrou absolutamente ninguém. Era como se aquelas pessoas jamais tivessem existido. Confuso e abalado, ele correu para o caminhão, pegou seu telefone velho e ligou para a polícia para contar o que aconteceu. As viaturas chegaram rapidamente e os policiais começaram uma busca minuciosa. Eles não encontraram nenhum vestígio de corpos ou indícios de que algo tivesse acontecido, começando a não acreditar. Questionaram meu avô várias vezes, pedindo documentos, verificando se ele havia consumido álcool ou substâncias. Mas apesar da insistência dele em contar o que tinha presenciado, os policiais começaram a duvidar de sua sanidade. Frustrado, meu avô voltou para o caminhão sem conseguir respostas. No entanto, ao compartilhar a história com outros caminhoneiros, muitos deles disseram já ter ouvido falar daquela ponte. Ela era conhecida como um lugar onde tragédias aconteciam com frequência. Poucas pessoas passavam pelo local, principalmente à noite. Meu avô nunca foi um homem que acreditasse em fantasmas ou no sobrenatural, mas depois daquele dia ele passou a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ele sabia que o que viu não era algo desse mundo, e aquilo o marcou para sempre. Essa história sempre foi um motivo de medo e fascínio em nossa família. É um lembrete de que há coisas nas estradas que vão além da nossa compreensão, especialmente em lugares solitários, onde o silêncio da noite esconde mistérios que talvez nunca sejam explicados. Olá, meu nome é Martins e vou contar algo que não consigo esquecer.
Foi uma noite incrivelmente estrelada, daquelas que pareciam quase mágicas. Não havia uma única nuvem no céu, e as estrelas brilhavam com uma intensidade rara. Eu estava voltando de uma viagem de entrega de uma carga e no caminho resolvi fazer uma visita à casa de amigos em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, um lugar tranquilo onde todos se conhecem. Como de costume, resolvi pegar a estrada à noite. Sempre prefiro dirigir nesse horário por conta do movimento e da tranquilidade de poder ouvir minhas músicas favoritas. Sem pressa me despedi dos meus amigos e segui viagem. A estrada que escolhi era daquelas bem desertas, cercadas por mato e pequenas fazendas com poucas luzes no horizonte. Era quase como se o mundo fosse só meu. A estrada, o carro e o céu estrelado. O rádio tocava baixo e as minhas músicas favoritas. Foi então que algo aconteceu. De repente meu rádio começou a ter alguma interferência, como se estivesse procurando uma nova estação. E isso aconteceu sem eu ter encostado um dedo nele. E foi então que notei algo mais estranho. No céu apareceu uma luz intensa e imóvel. Achei que fosse uma estrela, mas não parecia com uma. Depois pensei que era um avião, mas novamente me enganei. Aquilo começou a me intrigar. Continuei dirigindo, mas não consegui deixar de olhar para o céu. A luz estava sempre lá, no mesmo ponto, brilhando intensamente, como se estivesse me observando. A tranquilidade da viagem começou a dar lugar a uma sensação de desconforto. A estrada deserta, que antes era tão relaxante, agora parecia longa e isolada demais. Passei a pensar no que aquela luz poderia ser. Um drone? Um helicóptero? Mas era tarde da noite e aquela região era tão remota que nada disso fazia sentido. Resolvi acelerar um pouco, tentando deixar a luz para trás, mas ela continuou lá, como se estivesse presa a mim. De repente a luz começou a se mover. Era um movimento lento e estranho, quase como se estivesse flutuando em minha direção. Meu desconforto virou medo. O rádio do caminhão, que até então tocava normalmente, começou a falhar. A música foi substituída por estática, um chiado alto que aumentava cada vez mais. Tentei mudar de estação, mas nada funcionava. O ar dentro do caminhão ficou pesado, pois estava carregado de eletricidade. A luz, que antes estava distante, agora parecia mais próxima, iluminando tudo ao meu redor de uma maneira surreal. Era como se aquela luz estivesse invadindo o espaço ao meu redor. Olhei pelo retrovisor e pelas janelas laterais, mas só consegui ver aquela luz ofuscante. Meu coração disparou. Resolvi acelerar ainda mais, tentando escapar. Mas a luz parecia acompanhar meus movimentos como se estivesse me perseguindo. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. A luz ficou diretamente acima de mim e o rádio começou a emitir uns sons estranhos, quase como se estivesse captando algo além do normal. O volante começou a vibrar, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Senti uma pressão enorme sobre o meu corpo, como se algo estivesse me prendendo ao banco. Era uma força esmagadora que me deixava incapaz de me mover. Minha respiração ficou difícil e eu senti que estava sendo observado, analisado por alguma coisa. A luz ao redor do carro pulsava de maneira quase orgânica, como se estivesse viva. De repente, tudo parou. A pressão sumiu, o rádio voltou ao normal e a luz começou a se mover lentamente. Por alguns segundos fiquei parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando olhei para o retrovisor, vi a luz subindo no céu até desaparecer completamente, como se nunca tivesse estado ali. Encostei o caminhão na beira da estrada, tremendo. Meu corpo estava exausto, como se eu tivesse corrido uma maratona. Minha cabeça estava cheia de perguntas, mas sem resposta. Depois de alguns minutos, finalmente reuni forças para continuar a direção, mas a sensação de medo continuava lá. Quando cheguei em casa, desabei na cama, mas não consegui dormir.
Durante semanas, aquela luz, a sensação de estar sendo observado e a pressão esmagadora sobre mim me acompanhou a me assombrar. Até hoje não sei o que foi aquilo ou o que aconteceu exatamente naquela estrada deserta. Algumas noites, quando o céu está estrelado, me pego olhando para cima procurando por aquela luz e, embora eu torça para que ela nunca volte, não consigo esquecer o que vivi. De alguma forma, aquela experiência mudou de maneira como vejo o mundo. Seja o que for, tenho certeza de que há muito mais lá fora do que somos capazes de compreender. Eu já ouvi muitas histórias sobre assombrações nas estradas, mas foi a primeira vez que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás eu morei em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Naquela época eu trabalhava como motorista para uma empresa que transportava a produção agrícola para Salvador. Sou caminhoneiro desde muito novo, herdei a paixão pelo volante e pelas estradas do meu pai, que também é caminhoneiro, mas hoje em dia ele só faz pequenos fretes, por causa da idade, e eu já rodei bastante por esse Brasil na parte da Bahia, e lá tem um trecho de uma rodovia com cerca de 200 quilômetros na BR-242, que começa no início da subida da Serra da Mangabeira e termina em um povoado chamado Tanquinho de Lençóis, que, nas madrugadas, acontece algumas coisas que fazem as pernas tremerem e os cabelos ficarem arrepiados. E eu mesmo já fui testemunha ocular desses fenômenos e, sinceramente, foram momentos apavorantes que faz o homem repensar sua vida e suas escolhas. Em 2007, eu estava voltando com um caminhão vazio de Salvador, onde eu levei um carregamento de soja por volta das 9 horas da noite. Cheguei a um posto de combustível chamado Carne Assada, que fica em um povoado com o mesmo nome aos 20 quilômetros da cidade de Seabra. Eu estacionei o caminhão e fui tomar um banho e depois aproveitei e fui jantar. Depois da janta, ao invés de ir dormir no pátio do posto, eu resolvi seguir viagem por mais um tempo. A minha intenção era dormir um posto que fica uns 100 quilômetros mais à frente. Continuei a minha viagem e aquela era uma noite bem agradável e, apesar da rodovia ser uma pista simples, sem trânsito, eu estava sempre em alerta para qualquer contratempo. E mesmo depois de dirigir o dia inteiro, eu não estava me sentindo cansado e nem com sono. Já era quase meia-noite e o rádio do caminhão tocava umas modas boas. E eu estava descendo a Serra da Mangabeira e foi aí que do nada apareceu um carro de passeio atrás do meu caminhão. Estava com um farol alto, porém não me ultrapassava e nem fazia sinal com as luzes. Apenas seguia o meu caminhão. Eu imaginei que fosse bandidos e que a tentativa de assalto era apenas questão de tempo. Comecei a olhar constantemente para ele pelo retrovisor. Ele sumia e aparecia. Estranhei, mas segui viagem, e depois de um tempo que o carro tinha sumido, ele surgiu atrás do caminhão e desapareceu novamente. O meu pensamento naquela hora foi: por que eles desistiram do assalto? Mas o que eu não esperava era que de repente o carro surgisse novamente, só que desta vez foi na minha frente. O carro estava andando devagar e deu para ver os detalhes dele. Era um Opala preto com a luz interna acesa. E dentro do Opala havia 5 pessoas que tinham uma aparência estranha. De repente o carro acelerou e desceu a serra. E do nada e rapidamente sumiu das minhas vistas novamente, e eu comecei a temer pela minha vida, pois aquela situação estava estranha demais. Porém, o pior aconteceu e no final da descida, já na parte plana, avistei um veículo no sentido contrário. E para minha surpresa era o mesmo carro. Ele veio a toda velocidade na contramão e se jogou contra o caminhão. Não deu tempo de fazer nada, nem frear ou desviar. Para minha surpresa, só ouvi um estrondo e passei direto com meu caminhão por aquele carro. Era como se ele ou eu fôssemos um holograma ou algo assim.
A impressão que eu tive foi que o carro passou por dentro do meu caminhão. Nesse momento, escutei risadas e gritos que vieram de dentro do carro, que nesse momento apareceu atrás de mim novamente. Eu fiquei apavorado, mas graças a Deus, pouco tempo depois eu cheguei em um posto de combustível. Precisei ficar uns 15 minutos sentado, apenas respirando fundo e tentando processar o que tinha acabado de acontecer comigo há poucos minutos atrás. Depois de me acalmar, eu decidi descer do caminhão. Caminhei um pouco pelo local, até para esticar as pernas. Depois acendi um cigarro, pois naquela época eu ainda fumava. No posto encontrei alguns conhecidos e falei com eles o que aconteceu. Um deles disse que tinha um amigo que trabalha na mesma rota e falou que também já tinha visto esse carro, mas ele apenas apareceu e do nada desapareceu, mas que não foi nada comparado com o susto que eu levei. Eu fiquei sabendo que o povo da região comenta que há alguns anos atrás, 5 jovens estavam pela estrada e tinham acabado de roubar um Opala preto vindo de uma festa e bateram de frente com um caminhão e morreram todos na hora. Os corpos ficaram mutilados e alguns quase que irreconhecíveis. Foi um acidente bem feio. E depois disso, algumas pessoas veem esse carro andando na rodovia no trecho da Serra da Mangabeira. Naquele momento, resolvi ficar por lá. E na manhã do outro dia eu voltei para a pista. E depois desse acontecimento, eu evitava passar na serra durante as madrugadas. Mas quem é empregado não tem muita opção. Apesar de não ter mais acontecido comigo, essa história marcou minha vida e agora presto muito atenção nos lugares que vou.